Você que acompanha o mundo dos investimentos, ou simplesmente se interessa por histórias de sucesso e mentes brilhantes, certamente já ouviu falar em Warren Buffett, o oráculo de Omaha. O mega investidor lendário que, com sua sagacidade e paciência, construiu uma fortuna bilionária à frente da Berkshire Hathaway, uma holding americana que se tornou um colosso, investindo em marcas icônicas como Apple, Coca-Cola, American Express e Bank of America, e sendo dona de gigantes como a seguradora Geico, a fabricante de pilhas Duracell e uma das maiores ferrovias dos Estados Unidos. A história de Buffett é amplamente conhecida, celebrada, estudada em escolas de negócios e rodas de investidores ao redor do mundo. Mas o que talvez você não saiba, o que quase ninguém conta, é que por trás da mente brilhante de Warren Buffett, havia outra ainda mais afiada. Uma mente silenciosa, metódica, implacável, que operava nas sombras, mas cujo impacto foi, segundo o próprio Buffett, absolutamente fundamental para o império que a Berkshire Hathaway se tornou. Estamos falando de Charlie Thomas Munger, ou simplesmente, Charlie Munger. Munger não era o tipo de pessoa que buscava os holofotes. Raramente sorria em público, tinha um humor ácido e uma franqueza que beirava a brutalidade. Fumava charutos, fazia piadas ferinas e detestava aqueles que prometiam riqueza sem esforço ou atalhos para o sucesso. Ele era um homem que viveu quase um século, 99 anos para ser exato, e talvez sua maior façanha tenha sido viver sem nunca seguir a manada, sem nunca se curvar às convenções. Enquanto o mundo corria atrás do lucro fácil, da próxima grande novidade, ele pregava a paciência brutal, o estudo profundo, a ética racional e, acima de tudo, a independência mental. Ele foi um advogado, um arquiteto, um piloto na Segunda Guerra Mundial, e só depois, um investidor. Mas foi como parceiro e confidente de Warren Buffett que ele deixou sua marca indelével na história dos negócios. O próprio Buffett sempre fez questão de enfatizar a importância de Munger em sua vida e carreira. Ele dizia que aprendeu a ser um investidor muito melhor com Charlie, e que sem ele, talvez a Berkshire Hathaway tivesse se tornado apenas mais uma companhia lucrativa, e não o império diversificado e resiliente que conhecemos hoje. Munger era o arquiteto da filosofia de negócios da Berkshire, o cérebro por trás de muitas das decisões que renderam bilhões. Ele nos ensinou que, às vezes, o melhor investimento é não fazer nada, é esperar, é observar, e que a sabedoria não vem de uma única disciplina, mas de uma teia complexa de conhecimentos. Filosofia, matemática, psicologia, história, física. Ele chamava isso de modelo mental multidisciplinar, uma ferramenta poderosa para navegar pela complexidade do mundo. Charlie Munger nos deixou em 2023, um mês antes de completar 100 anos. Quase um século desafiando convenções. Um cérebro oculto que nunca quis brilhar mais que as ideias que defendia. Porque, como ele mesmo provou, às vezes, quem muda o mundo é quem fala mais baixo. Quem pensa mais profundamente. Quem tem a coragem de ser diferente. Nesta biografia incrível, vamos mergulhar na vida e na mente de Charlie Munger, desvendando os segredos de sua sabedoria e o impacto duradouro que ele deixou no mundo dos investimentos e além. Charlie Munger nasceu em 1º de janeiro de 1924, na mesma cidade que viria a ser o berço de sua lendária parceria, Omaha, Nebraska. Filho de Florence Todd Russell e Alfred Casey Munger, um advogado, Charlie cresceu em um ambiente que valorizava o intelecto e a retidão. Curiosamente, na adolescência, ele teve seu primeiro contato com a família Buffett, trabalhando na mercearia de propriedade do avô de Warren Buffett. Essa conexão inicial, embora casual na época, prenunciava uma parceria que mudaria o mundo dos investimentos. A linhagem de Munger já indicava uma predisposição para o pensamento crítico e a influência. Seu avô, Thomas Charlie Munger, foi um respeitado representante estadual e, posteriormente, um juiz federal nomeado pelo presidente Theodore Roosevelt. Essa herança de serviço público e intelecto, sem dúvida, moldou a visão de mundo do jovem Charlie. Sua jornada acadêmica começou na Universidade de Michigan, onde se matriculou para estudar matemática. No entanto,
O curso de sua vida tomou um rumo inesperado em 1943. Aos 19 anos, poucos dias após seu aniversário, Charlie abandonou a faculdade para servir no Corpo Aéreo do Exército dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Sua inteligência e aptidão foram rapidamente reconhecidas. Após obter uma alta pontuação no teste de classificação geral do Exército, foi direcionado para estudar meteorologia no Caltech, em Pasadena, cidade que mais tarde se tornaria seu lar. A experiência militar e o estudo da meteorologia, embora aparentemente distantes do mundo das finanças, foram cruciais para o desenvolvimento de sua mente multidisciplinar. A meteorologia, em particular, exige a compreensão de sistemas complexos e a capacidade de prever eventos com base em múltiplas variáveis, habilidades que seriam inestimáveis em sua futura carreira de investidor. Após a guerra, Munger aproveitou para aprofundar seus estudos em diversas universidades. Seu objetivo final era Harvard Law School, a alma mater de seu pai. Inicialmente, seu pedido foi rejeitado por não possuir um diploma de graduação. No entanto, a intervenção de um ex-reitor de Harvard Law e amigo da família abriu as portas da prestigiada instituição. Em Harvard, Charlie se destacou, tornando-se membro do Harvard Legal Aid Bureau e formando-se em 1948 com Juris Doctor. Foi durante seus anos de faculdade no Exército que Munger desenvolveu o que ele considerava uma habilidade essencial: jogar cartas. Essa não era uma mera distração, mas um laboratório para aprimorar seu raciocínio estratégico e sua compreensão das probabilidades. Ele aplicava as lições do pôquer à vida e aos negócios. Ele dizia: você tem que aprender a desistir cedo quando as probabilidades estão contra você. Ou, se você tem uma grande vantagem, apostar pesado, porque você não consegue uma grande vantagem com frequência. A oportunidade vem, mas não vem com frequência. Então aproveite quando ela vier. Essa analogia com as cartas se tornaria uma pedra angular de sua filosofia de investimento, enfatizando a paciência, a disciplina e a capacidade de reconhecer e agir decisivamente em oportunidades raras e valiosas. Após concluir seus estudos em Harvard, Charlie Munger mudou-se com sua família para a Califórnia, onde iniciou sua carreira jurídica. Ele ingressou em um renomado escritório de advocacia. Sua inteligência e ética de trabalho rapidamente o destacaram, e em 1962, ele cofundou seu próprio escritório, que se tornaria uma das firmas de advocacia mais prestigiadas do país. Embora sua carreira como advogado fosse promissora e bem-sucedida, Charlie Munger sentia que seu verdadeiro chamado estava em outro lugar, no mundo dos investimentos. Foi essa paixão crescente que o levou a abandonar a prática da advocacia para se dedicar integralmente à gestão de investimentos. Ele não apenas investia seu próprio capital, mas também se aventurou no desenvolvimento imobiliário. Essa fase de sua vida foi marcada por um espírito empreendedor e uma busca incessante por oportunidades de aplicar seu instinto aguçado e sua visão de longo prazo. O ponto de virada, no entanto, ocorreu em um almoço no Omaha Club, em sua cidade natal. Foi lá que Charlie Munger e Warren Buffett se encontraram pela primeira vez. O que começou como uma conversa casual entre dois homens com interesses em comum rapidamente se transformou em uma profunda conexão intelectual. Warren Buffett, mais tarde, descreveria esse encontro de forma memorável. Começamos a falar sobre investimentos e nunca mais paramos. Essa frase simples encapsula o início de uma das parcerias mais frutíferas e lendárias da história dos negócios. Em 1962, Charlie Munger, já com uma visão clara sobre o que queria no mundo dos investimentos, uniu forças com Jack Wheeler para formar uma firma de investimentos que se tornou referência em pouco tempo. Foi nesse período que Charlie Munger começou a demonstrar sua genialidade como investidor. Segundo o próprio Warren Buffett, a parceria de investimentos de Charlie Munger gerou retornos anuais impressionantes de 19,8% entre 1962 e 1975. Para colocar isso em perspectiva, um dos principais índices do mercado teve uma valorização anual de apenas 5,0% no mesmo período. Isso significa que Charlie Munger superou o mercado em quase 4 vezes, um feito notável que atesta sua habilidade e sua abordagem diferenciada. No entanto, a jornada de Charlie Munger não foi isenta de desafios. Em 1973 e 1974,
A financeira de Munger enfrentou perdas significativas. Em 1976, ele decidiu encerrar a empresa. Essa decisão, embora difícil, demonstrava seu pragmatismo e sua capacidade de reconhecer quando era hora de mudar de curso. Para Charlie Munger, o importante não era a glória momentânea, mas a construção de riqueza a longo prazo, e ele estava disposto a fazer os ajustes necessários para alcançar esse objetivo. Essa fase inicial da carreira de Charlie Munger, antes de sua parceria formal com Warren Buffett na Berkshire Hathaway, é crucial para entender a profundidade de seu pensamento e a solidez de sua experiência. Ele não era um teórico, mas um praticante que aprendeu as lições do mercado na prática, enfrentando tanto os sucessos quanto os reveses. Essa bagagem seria fundamental para o papel que ele desempenharia ao lado de Warren Buffett, ajudando a moldar a filosofia de investimento que tornaria a Berkshire Hathaway um fenômeno global. A parceria entre Charlie Munger e Warren Buffett é, sem dúvida, uma das mais icônicas e bem-sucedidas da história dos negócios. O que começou com um encontro casual em Omaha evoluiu para uma colaboração de décadas que transformou a Berkshire Hathaway, de uma empresa têxtil em dificuldades, em um conglomerado global, com investimentos em algumas das maiores e mais respeitadas companhias do mundo. Warren Buffett sempre creditou a Charlie Munger a influência crucial que o levou a transcender a abordagem de investimento puramente baseada em comprar empresas baratas e em dificuldades para um último sopro de lucro, ensinada por Benjamin Graham, seu mentor original, e a focar na aquisição de grandes empresas a preços justos. Antes de Munger, Buffett era um seguidor rigoroso da filosofia de Graham, que se concentrava em comprar ações muito abaixo de seu valor intrínseco, independentemente da qualidade do negócio. Munger, com sua mente mais ampla e multidisciplinar, ajudou Buffett a enxergar que era muito mais lucrativo comprar empresas excelentes, com vantagens competitivas duradouras, os chamados fossos econômicos, mesmo que o preço inicial fosse um pouco mais alto. A lógica era simples. Uma empresa de alta qualidade, com bom gerenciamento e um modelo de negócios robusto, geraria retornos muito maiores a longo prazo do que uma empresa medíocre comprada a preço de barganha. Essa mudança de paradigma foi revolucionária para a Berkshire Hathaway. Munger não era apenas um conselheiro, era um co-arquiteto da filosofia de investimento da empresa. Suas discussões e debates com Buffett eram lendários, e muitas das decisões estratégicas que levaram a Berkshire ao sucesso nasceram dessa sinergia intelectual. Eles compartilhavam uma aversão a modismos e uma crença inabalável no investimento de valor, na paciência e na importância de entender profundamente os negócios nos quais investiam. Um exemplo clássico da influência de Munger é a aquisição da Syscandies, em 1972. Buffett, inicialmente, relutou em pagar o preço pedido de $25 milhões, pois considerava alto demais para uma empresa de doces. Munger, no entanto, o convenceu de que a Sys possuía uma marca forte, um fosso econômico significativo e um poder de precificação que justificava o valor. A aquisição provou ser um sucesso estrondoso, gerando centenas de milhões de dólares em lucros ao longo dos anos, e servindo como modelo para futuras aquisições da Berkshire Hathaway. Essa foi uma das primeiras vezes que Buffett se desviou de sua estrita aderência aos princípios de Graham, e o sucesso da Sys solidificou a abordagem de Munger. A relação entre Munger e Buffett era de profunda admiração e respeito mútuo. Buffett frequentemente se referia a Munger como seu parceiro silencioso e o homem mais inteligente que já conheci. Munger, por sua vez, via Buffett como um gênio e um amigo leal. Eles tinham uma forma única de se comunicar, muitas vezes terminando as frases um do outro ou se entendendo com poucas palavras. Essa conexão quase telepática era um testemunho da profundidade de seu relacionamento e da convergência de suas mentes. Além da Berkshire Hathaway, Munger também presidiu a Wesco Financial Corporation, uma subsidiária integral da Berkshire. A Wesco, que começou como uma associação de poupança e empréstimo, expandiu-se para controlar diversas empresas e mantinha um portfólio de ações concentrado em gigantes como Coca-Cola, Wells Fargo e Procter & Gamble. A filosofia de Munger, manter um número reduzido de ações de empresas que ele conhecia profundamente, acreditava ele, produziria retornos superiores a longo prazo. As reuniões anuais da Wesco, realizadas em Pasadena, Califórnia, eram quase tão lendárias quanto as da Berkshire, com Munger interagindo longamente com os acionistas e compartilhando sua sabedoria.
Mais tarde, Munger também se tornou presidente da Daily Journal Corporation e suas reuniões anuais se tornaram um novo ponto de encontro para investidores ávidos por ouvir suas perspicazes observações sobre o mercado, a vida e a natureza humana. A longevidade e o sucesso dessas parcerias e empreendimentos são um testemunho da visão de Munger, sua disciplina e sua capacidade de aplicar seus modelos mentais a uma ampla gama de desafios de negócios. A filosofia de investimento de Charlie Munger era intrinsecamente ligada à sua visão de mundo mais ampla, que ele chamava de sabedoria mundana elementar. Para Munger, o sucesso nos investimentos e na vida não vinha de fórmulas mágicas ou atalhos, mas de uma compreensão profunda de como o mundo funciona, utilizando uma treliça de modelos mentais extraídos de diversas disciplinas. Ele acreditava que para tomar decisões acertadas, era preciso ter uma caixa de ferramentas mentais variada, com conceitos de psicologia, história, matemática, física, biologia e, claro, economia. Ele frequentemente citava a frase: "Para quem só tem um martelo, todo problema é um prego." Essa metáfora simples, mas poderosa, resumia sua crença na necessidade de abordar os problemas com uma variedade de perspectivas e ferramentas. Em vez de se especializar em uma única área, Munger defendia uma abordagem multidisciplinar, onde o conhecimento de diferentes campos se interligava para formar uma compreensão mais completa da realidade. Essa era a essência de seus modelos mentais. Não eram apenas teorias acadêmicas, mas ferramentas práticas para analisar situações complexas, identificar vieses e tomar decisões mais racionais. Um dos conceitos mais famosos de Munger, e que ilustra perfeitamente sua abordagem multidisciplinar, é o efeito Lollapalooza. Cunhado por ele, esse termo descreve a ocorrência de resultados extremos, tanto positivos quanto negativos, quando múltiplas forças, especialmente vieses cognitivos, convergem e se amplificam mutuamente. Munger observou que na vida e nos negócios, os grandes efeitos, Lollapalooza effects, raramente são resultado de uma única causa, mas sim de uma combinação poderosa de fatores que interagem de forma sinérgica. Ele usava o exemplo da tuberculose, que foi controlada não por uma única droga milagrosa, mas por uma combinação de antibióticos, saneamento básico, melhor nutrição e outras medidas. Da mesma forma, um investimento pode ter um retorno extraordinário não apenas por ser uma boa empresa, mas porque vários fatores, como um bom gerenciamento, um produto inovador, um mercado em crescimento e uma vantagem competitiva, se alinham e se reforçam mutuamente. Para Munger, entender o efeito Lollapalooza era crucial para evitar armadilhas e identificar oportunidades. Ele alertava que os vieses cognitivos, atalhos mentais que nosso cérebro usa para simplificar a realidade, mas que podem levar a erros de julgamento, podem se combinar de forma perigosa, levando a decisões irracionais e resultados desastrosos. Por exemplo, a combinação de negação, viés de confirmação e a tendência de seguir a multidão pode levar a bolhas especulativas e colapsos financeiros. Ao reconhecer esses padrões, Munger buscava evitar os erros comuns que a maioria das pessoas comete. Além dos modelos mentais, a paciência era uma virtude cardeal na filosofia de Munger. Ele acreditava que o grande dinheiro não está em comprar e vender, mas em esperar. Essa ideia ia contra a corrente do mercado, que muitas vezes premia a ação constante e a busca por lucros rápidos. Munger, no entanto, defendia a inação estratégica, a capacidade de sentar e esperar pela oportunidade certa, sem se deixar levar pela euforia ou pelo pânico do mercado. Ele e Warren Buffett eram mestres em esperar por arremessos fáceis, ou seja, oportunidades de investimento tão óbvias que seria um erro não aproveitá-las. E quando essas oportunidades surgiam, eles não hesitavam em apostar pesado, como na analogia do jogo de cartas. A ética também era um pilar inegociável para Munger. Ele afirmava categoricamente: bons negócios são negócios éticos. Um modelo de negócios que depende de truques está fadado ao fracasso. Para ele, a integridade e a honestidade não eram apenas moralmente corretas, mas também essenciais para o sucesso a longo prazo. Empresas que operavam com base em enganos ou manipulações, por mais lucrativas que parecessem no curto prazo, estavam fadadas ao fracasso. Essa crença se estendia à sua visão sobre responsabilidade, como ele expressou ao discutir a crise financeira de 2008, citando o filósofo Charles Frankel:
O sistema é responsável na proporção em que as pessoas que tomam as decisões arcam com as consequências. Para Munger, a falta de responsabilidade pessoal e a desconexão entre risco e recompensa eram as raízes de muitos problemas financeiros e sociais. Essa filosofia abrangente, que combinava uma profunda compreensão da natureza humana, uma abordagem multidisciplinar para a resolução de problemas e um compromisso inabalável com a ética e a paciência, foi o que tornou Charlie Munger um dos pensadores mais influentes e respeitados do mundo dos investimentos. Ele não apenas acumulou uma vasta fortuna, mas também deixou um legado de sabedoria que continua a inspirar gerações de investidores e pensadores. Charlie Munger era conhecido por sua franqueza e sua aversão a tudo o que considerava especulativo, enganoso ou que promovia o lucro fácil sem esforço. Essa postura se manifestou de forma contundente em suas críticas a dois fenômenos recentes do mercado financeiro: as criptomoedas e o aplicativo de negociação Robinhood. Para Munger, as criptomoedas, em particular o Bitcoin, eram a epítome da irracionalidade e da especulação desenfreada. Ele as chamava de nojentas e contrárias aos interesses da civilização, argumentando que não tinham valor intrínseco e eram usadas principalmente para atividades ilícitas ou para alimentar uma febre especulativa. Sua visão era que as criptomoedas eram uma forma de jogo, uma ilusão de riqueza que inevitavelmente levaria à ruína de muitos. Ele via a ascensão das criptomoedas como um sintoma de uma sociedade que buscava atalhos para a riqueza, em vez de construir valor através do trabalho árduo e do investimento produtivo. Para Munger, o fascínio pelas criptomoedas era uma prova da persistência da loucura das multidões, um fenômeno que ele estudou profundamente através de seus modelos mentais. Da mesma forma, o aplicativo de negociação Robinhood foi alvo de suas críticas mais ácidas. Munger via Robinhood como uma plataforma que explorava os instintos de jogo dos investidores de varejo, incentivando a negociação frequente e arriscada, em vez do investimento de longo prazo. Ele argumentava que o modelo de negócios da Robinhood, que incluía pagamento por fluxo de pedidos, era sujo e profundamente errado, pois a empresa ganhava dinheiro vendendo coisas que são ruins para as pessoas. Munger chegou a afirmar que a Robinhood merecia o desenrolar que estava sofrendo, referindo-se às controvérsias e problemas regulatórios que a empresa enfrentou. Para ele, a gamificação do investimento e a facilidade de acesso a instrumentos financeiros complexos para investidores inexperientes eram perigosas e irresponsáveis, indo contra todos os princípios de investimento prudente que ele e Warren Buffett defendiam. Essas críticas de Munger não eram apenas opiniões pessoais. Elas eram a manifestação de sua profunda convicção de que o mercado financeiro deveria servir a um propósito produtivo na sociedade, alocando capital para empresas que criam valor real, e não se tornar um cassino para especuladores. Sua aversão a esses fenômenos modernos era consistente com sua filosofia de vida e investimento, que priorizava a racionalidade, a paciência, a ética e a busca por valor intrínseco, em vez de modismos e lucros rápidos. Embora Charlie Munger fosse um homem de imensa riqueza, com patrimônio líquido estimado em 2,6 bilhões de dólares no momento de sua morte, sua abordagem ao dinheiro era tão singular quanto sua filosofia de investimento. Para Munger, a riqueza não era um fim em si mesma, mas um meio para alcançar a independência e, mais importante, para fazer a diferença no mundo através da filantropia. No entanto, sua filantropia era tão metódica e racional quanto seus investimentos, muitas vezes vindo com cordas anexadas, não no sentido de controle, mas de garantir que suas doações fossem usadas da forma mais eficaz e impactante possível. Munger foi um benfeitor incrivelmente generoso, doando mais de 500 milhões de dólares ao longo de sua vida para diversas instituições, incluindo universidades, hospitais e outras organizações. Suas doações eram frequentemente direcionadas para projetos de construção, especialmente moradias estudantis, refletindo sua crença na importância de ambientes que promovam o aprendizado e o desenvolvimento. A Universidade de Michigan, por exemplo, foi uma das grandes beneficiárias de sua generosidade, recebendo 110 milhões de dólares para a construção de moradias para estudantes de pós-graduação e para financiar bolsas de estudo. Ele não apenas doava dinheiro, mas também se envolvia nos projetos, garantindo que fossem bem planejados e executados, aplicando a mesma diligência que dedicava aos seus investimentos. Essa abordagem prática e orientada para resultados na filantropia era uma extensão de sua personalidade.
Munger não buscava reconhecimento ou louvor por suas doações, ele buscava impacto. Ele acreditava que o dinheiro deveria ser usado para resolver problemas reais e melhorar a vida das pessoas de forma concreta. Sua discrição em relação à sua riqueza e suas doações contrastava com a ostentação de muitos outros bilionários, reforçando sua imagem de um homem que valorizava a substância sobre a aparência. A vida de Charlie Munger, embora marcada por um sucesso profissional extraordinário, não foi isenta de desafios e tragédias pessoais. Sua resiliência diante das adversidades é um testemunho de sua força de caráter e de sua filosofia de vida. Ele se casou pela primeira vez em 1945, durante seus estudos no Caltech. Desse casamento, nasceram 3 filhos, Wendy, Molly e Charles Jr. No entanto, o casamento terminou em divórcio em 1953. 2 anos depois, em 1955, Munger enfrentou uma das maiores dores que um pai pode sentir: a perda de seu filho de 9 anos, Ted, para leucemia. Essa tragédia, sem dúvida, moldou sua perspectiva sobre a vida e a importância de focar no que realmente importa. Em 1956, Munger encontrou o amor novamente, se casou pela segunda vez e teve mais 4 filhos: Edward, Philip, David e Belry, além de 2 enteadas do primeiro casamento da esposa. Esse segundo casamento foi longo e feliz, durando até o falecimento de sua esposa em 2010. A estabilidade familiar, apesar das perdas, foi um pilar importante na vida de Munger. Além de uma mente brilhante, Charlie Munger era conhecido pelo humor seco e pelas frases afiadas. Ele não fazia questão de ser politicamente correto, e nem precisava. Preferia dizer a verdade como ela é, sem floreio, com aquela mistura de ironia e sabedoria que só ele tinha. Seus mangerismos viraram lenda no mundo dos investimentos. Uma de suas frases mais conhecidas é: "Quem só tem um martelo, acha que todo problema é prego." Um resumo perfeito da sua defesa da multidisciplinaridade, a ideia de que você precisa mais de uma ferramenta mental para tomar boas decisões. Outro ponto impressionante da trajetória dele foi a longevidade. Charlie Munger viveu 99 anos, quase um século inteiro. Manteve a mente afiada até o fim, participando das reuniões da Berkshire Hathaway e da Daily Journal Corporation como se o tempo não passasse. Ele também era um ávido leitor, com uma biblioteca vasta e eclética. Munger acreditava que a leitura constante era fundamental para expandir a mente e adquirir novos modelos mentais. Ele lia sobre história, biografia, ciência, filosofia, tudo que pudesse enriquecer sua compreensão do mundo. Essa sede insaciável por conhecimento foi sem dúvida um dos segredos de sua sabedoria e de sua capacidade de ver o mundo de uma forma diferente da maioria. Charlie Munger nos deixou em 28 de novembro de 2023, um mês antes de completar seu centenário. Sua morte marcou o fim de uma era, mas seu legado, sua sabedoria e sua influência continuarão a reverberar por muitas gerações. Ele não foi apenas um investidor brilhante, mas um pensador profundo, um filósofo prático e um exemplo de independência mental. Munger nos ensinou que o verdadeiro sucesso não se mede apenas em termos de riqueza material, mas na capacidade de pensar por si mesmo, de resistir à tentação de seguir a multidão e de buscar a verdade, mesmo que ela seja impopular. Ele nos mostrou a importância de construir uma treliça de modelos mentais, de aprender continuamente com diversas disciplinas e de aplicar esse conhecimento de forma integrada para resolver problemas complexos. Sua parceria com Warren Buffett é um testemunho do poder da colaboração intelectual e do valor de ter um parceiro de pensamento que desafia suas ideias e o ajuda a ver o mundo de forma mais clara. Juntos, eles construíram um império baseado em princípios sólidos de investimento de valor, paciência e uma profunda compreensão dos negócios. Os manguerismos, suas frases curtas, diretas e cheias de sabedoria, se tornaram um guia para muitos que buscam navegar pela complexidade do mundo dos investimentos e da vida. Ele nos lembrou que a ética é fundamental para o sucesso a longo prazo, que a paciência é uma virtude e que, às vezes, o melhor a fazer é simplesmente não fazer nada, esperando a oportunidade certa. Charlie Munger foi um cérebro oculto que nunca quis brilhar mais que as ideias que defendia. Ele provou que, às vezes, quem muda o mundo é quem fala mais baixo, quem pensa mais profundamente, quem tem a coragem de ser diferente.
Sua vida foi uma aula magistral sobre como viver com propósito, integridade e uma mente sempre aberta ao aprendizado. E é por isso que sua biografia é, sem dúvida, uma das mais incríveis que podemos contar.